Universidades, os próprios sindicatos, todo mundo precisando de material teórico. Que é a nossa proposta inicial para a gente dizer que a Global está numa nova fase, foi ter publicado 3 livros de uma tacada só, 10 dias que abalaram o mundo, sobre a Revolução Russa. Outro, A Origem do Capital, do Karl Marx. E outro, Poética, de Mayakovsky, um livro teórico sobre poética de Mayakovsky, mas era Mayakovsky, né, que era o poeta da Revolução, enfim. Eu não estava editando aquilo lá por provocação, é que para nós, os cientistas socialistas da palavra mesmo, era dizer, precisamos de mais liberdade. E a Global estava dentro desse contexto em que o editor era convocado a ajudar a pensar o Brasil, ajudar a pensar a realidade. A minha livraria eu abri na PUC inicialmente, quando fui aluno. A PUC era, digamos, um laboratório, pois ela era a principal, se não a única universidade brasileira que tinha essa abertura. Então, naturalmente, quem publicava o livro que combatia ou que ia contra essa corrente ditatorial, procurava a universidade. E Luiz percebeu essa lacuna e começou a publicar livros nessas áreas. Claro que seria mais fácil você editar livros que hoje são editados facilmente, né, os best-sellers, que são os livros tipo Aspirina, que você lê e joga fora, não te causam nenhum incômodo. Aqueles eram livros para causar incômodo, era para modificar as pessoas e, por consequência, modificar o país. Mas é evidente que teve muita gente nesse país que, por menos, acabaram sofrendo consequências graves, né? Eu não me esqueço, por exemplo, o Elifas Andreato estava catalogado lá, fichado no DOPS, porque ele tinha sido o autor da capa do Lamarca. Então eu fico imaginando, depois de saber isso, eu digo assim, eu que fiz isso e que fomos pegar o material secreto lá das prisioneiras de Punta Rieles, lá no Uruguai, trouxe para cá e a gente publica, entra tudo clandestinamente, a gente é preso na fronteira da Argentina pelos militares lá. Nós vivemos todo esse momento assim de convulsão, não diria de convulsão, mas de uma agitação que para mim ela tinha um misto político e um misto cultural, as duas coisas se compram. E aí o que é que foi interessante? E aí o Luiz era o meu parceiro. Nós achamos que podíamos publicar coisas que podiam trazer problemas para nós. Como nós já tínhamos Adelaide Carraro, que já dava um problema sério pelo viés das obras dela. Logo em seguida vem Cassandra Rios, que eram as duas malditas, vamos dizer. E logo em seguida nós começamos a publicar, mas muito seguidamente, o Plínio Marcos. Então nós não tínhamos uma maldita, 2, nós tínhamos 3 malditos. Às vezes tinha coisas meio cabeludas, a Polícia Federal chamava, e vinham aqui na editora, faziam um monte de coisa. A gente vivia sempre com essa preocupação. E quando a gente era indiciado para comparecer lá, eu me preparava para ir, o Luiz dizia assim, absolutamente, você é estrangeiro. O delegado da Polícia Federal naquela época, o geral de São Paulo, o doutor Madeira, ele já não aguentava mais ver, outra vez aqui, Luiz, você aqui, essa Global está dando trabalho e tal. Mais louco do que eu era ele, porque eu vivia num país novo, não media as consequências, não sabia que poderíamos estar envolvidos, mas o Luiz vivia, tinha o sogro dele que tinha ficado preso no barco lá em Santos e tal, pela ditadura. Eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu fui convocado, foi intimado a Polícia Federal para tocar piano lá, e bater o dedinho e tal. Aquilo me chocou muito. Eu disse assim, Zé, eu não sei muito bem direito o que tu estás querendo chegar, mas conta com o meu apoio. Com essa nova visão da minha parte, eu já tinha assumido claramente que a editora agora tinha um editor e tinha um vendedor. O Luiz era a pessoa das mais generosas, das mais inteligentes e preparadas que a gente vê. Embora ele diga que a escola dele é uma escola que veio se formada em padaria, isso é uma maneira assim, de esconder assim, o valor, o grande valor que ele tem.
Não é que ele se subestima, eu acho que ele se faz de modesto. Ele sabe a importância que ele tem como vendedor de livros. Como vendedor de livros, ele faz parte da cultura nacional. Ele leva os livros para esse país inteiro. Se não tem esse Luiz, o que eu faço? Eu admiro muito essa trajetória que não é muito comum no mundo editorial brasileiro, de alguém que foi fazendo, foi construindo pelo trabalho, vindo de outras áreas, mas sempre como um profundo conhecedor do livro. Acho que essa é outra coisa que eu gostaria muito de destacar, que é a competência de quem conhece o mercado, sabe como funciona. Trabalhar com a Global tem sido também não só a certeza de que vamos ter bons livros, bem editados, etc., mas de que estamos trabalhando, nós autores, com quem conhece o mercado, com quem sabe o que deve colocar, como se deve destacar, o que vai entrar, o que vai vender mais na faculdade, o que vai vender mais na livraria, o que vai distribuir por escolas melhor. Eu acho que isso tudo ajuda muito a gente saber que está fazendo um livro que não vai morrer num catálogo, mas que vai cumprir a sua missão de chegar ao leitor. Mais ou menos no final dos anos 80, ou já dentro dos anos 90, o Zé Carlos tem uma nova missão na vida dele, não profissionalmente na área do livro, mas para aceitar um desafio que era dar uma assessoria bem forte a nova prefeita que tínhamos de São Paulo, que era a Erundina, e ele foi convidado a participar da gestão da Erundina. Ele era um expert na área editorial, e eu não tinha nenhuma intenção de ser um dia editor, né? Eu sempre fui um comerciante, meu negócio era vender, fazer parte do comércio. Então, dentro desse contexto, me assustei. Eu falei, puta vida, eu vou ter que ser um editor? Que maneira que eu vou ser editor? E para que eu vou ser editor, né? Luiz, a editora, ela se toca hoje muito fácil. Você pega Edla Van Steen, que é a diretora da maior parte das coleções da Global, uma pessoa maravilhosa, que tem uma cultura muito boa, e uma pessoa que transita muito bem no meio dos escritores intelectuais, até no meio político. Tinha outra pessoa que eu sempre disse, Luiz, olha, tem hoje uma das melhores editoras de literatura infantil que você tem aqui. Outro é o João Carlos Marinho, você tem um grande autor de literatura infantil. Então você segurando esse tripé, você não precisa de ir muito com problema. Qual foi a grande surpresa depois para mim? Eu já tinha trabalhado com o Jefferson, comigo, e a minha grande surpresa foi que o Jefferson se revelou um profissional assim de alto gabarito. A qualidade das obras que a Global publica, elas não perdem para nenhuma editora no mundo. Nesse momento eu abracei essa oportunidade, embora não tenha formação, né, na área de letras, minha formação é mais na área de marketing, mais na área de administração e comércio exterior. Nesse momento ele foi muito importante. O Jefferson é interessante, eu deixar registrado, é uma pessoa que não gosta de se aparecer muito, ele é o último a dar o cartão às vezes. Ele não gosta, mas ele gosta de mostrar o trabalho, a execução, o capricho, o carinho e tal. E ao longo do tempo eu fui aprendendo, sempre com a ajuda de muitas pessoas, porque não conseguiria fazer isso sozinho, e com o apoio de muitos editores, de muitos autores, o caso do Loyola, que sempre apoiou muito, sempre me ajudou muito, a Edla Van Steen, também como coordenadora das coleções, que naquele momento, coleções muito importantes de literatura, que até hoje é a coleção Melhores Poemas, Melhores Contos, e posteriormente Melhor Teatro, com direção de Sabato Magaldi também.
e posteriormente a coleção Melhores Crônicas. E o Richard, por sua parte, vinha com expertise da divulgação. Trabalhei na Editora Atual, trabalhei numa distribuidora de revistas também por 3 anos também, sempre com distribuição. Eu trabalho com meu pai há 30 anos, comecei com carteira assinada com 15 anos. Comecei com cobrança, né? Fui vendedor por muito tempo, divulgador por outro tempo. Depois fui para a área de expedição, só não trabalhei de office boy, né? Mas foi momentos assim, foram fantásticos em termos de vivências editoriais. Teve muitas. Foram coisas assim, mais que incríveis. A editora acabou depois, seguindo no caminho mais da literatura, porque eu diria assim que 30 anos atrás, uma das manchetes que tinha nos jornais é assim, a Global afirma que o autor brasileiro é o filão é o grande filão editorial. Isso há 30 anos atrás. Eu tive uma visão assim muito clara, porque eu já vinha com as informações de outras editoras que estavam desaparecendo do mercado, que investiram muito na área de literatura brasileira e tinha assim, uma afinidade muito grande com esse gênero, né? Aí eu falei, sabe uma coisa, eu já tenho praticamente consagrada os melhores contos, os melhores poemas. Vou investir na questão da produção. Da produção do quê? De autores brasileiros. A honra, olha, imagina, nos meus tempos lá, dizer que eu sou editor da Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. Essa foi agora, recentemente, em 2011 para 2012, e fizemos essa negociação. Junto também a esses dois, o Origine Lessa. Essa negociação, para mim, foi a maior negociação no ramo editorial. 130 títulos essa aquisição foi feita. Que equivale a uma boa editora, uma ótima editora. Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Origine Lessa. Com 130 títulos, qualquer cidadão brasileiro pode viver disso. Junto a esses três, mas um pouquinho antes, que nós tínhamos jogado uma semente há 10 anos atrás, a aquisição de todos os títulos do Marcos Reis. Depois da morte do Marcos, eu fiquei com um problema sério, porque eu estava, assim, sem muito conhecimento de editoras e tudo. Os melhores contos de Marcos Reis estavam aqui na Global já, o Marcos ainda vivo, eles tinham. E o Luiz, não sei porquê, não sei se soube dessa transação, não sei, ele me ligou, né, Luiz? Então eu gostaria de deixar pelo menos a obra do Marcos para uma editora que ele daria continuidade, enfim, aí o futuro fica na mão de quem pegar, a minha intenção é essa. Ele se interessou, foi muito gentil, muito amável, foi tudo muito bem feito, eu falecendo, a obra toda da Global Editora. Que o acervo da Global é o grande patrimônio da editora. Lembro se alguém me apresentou, se ele me procurou, mas sempre eu tenho na cabeça uma coisa assim, de que uma pessoa meio iluminada, meio anjo da guarda, apareceu na minha frente, com aqueles cabelos brancos, porque ele tem cabelo branco desde muito novo, e com um sorriso, assim, e me abraçou e ele me deu um beijo. E ele falou, eu sou Luiz Alves, da Global. Gostaria um dia de você vir para a Global. Eu falei, tá bom, mas eu tinha naquele momento a Codecri, que era a editora do Pasquim. E aí, de repente, a Codecri começou a ir para o vinagre. E aí não tinha mais dinheiro e começou a acumular uma dívida com os meus livros. Uma dívida grande. E aí fecha a Codecri. E aí eu fico sem nada na mão. Aí o Luiz falou assim, vai lá e negocia o seguinte, eles te dão todos os fotolitos de todos os livros e eu compro esses fotolitos de você pelo que eles te devem. Nunca deixei de entrar lá, daí em diante assim, sem que ele viesse e me abraçasse, me beijasse, e me
procurasse assim, projetos, né? Eu devo para a Global assim uma visão profissional das coisas, a tal ponto que num determinado período que eu estava assim desempregado, saindo de uma editora indo para outra, estava no ar, aliás, desempregado total. E o Luiz falou assim, então você vai ter um salário mensal. E isso foi durante anos. Então, durante anos, desempregado, eu fui vivendo de livros e de colaborações. Mas a Global acho que foi das primeiras a instituir isso dentro do mercado. Eu fui livreira há muito tempo, né? Fui sócia da Livraria Malas Artes durante 18 anos. Ele era um fornecedor nosso, ele, quer dizer, a Global, pela intermediação dos vendedores. Mas a gente sabia com quem lidava, com a seriedade, com a honestidade, né? Com valores que no comércio você vê de uma maneira muito evidente quem está ali com esses valores ou não. Os meus primeiros contatos mais profissionais com a Global foram quando a Edla Van Steen me pediu alguns volumes para as diversas coleções que ela tem. Aliás, essas antologias, me parece, tiveram uma repercussão muito grande. Você, para ter uma ideia da história da poesia brasileira, você tem que recorrer a essa série de melhores poemas. E isso foi uma contribuição da Global ao mercado livreiro e, sobretudo, à vida cultural brasileira. Quando minha mãe morreu, tinham 3 livros editados. Hoje tem 11, e todos pela Global. Quando eu viajo, eu vejo que pessoas de Ceará, Rio Grande do Sul, falando das pontas, né? Todos conhecem Cora Coralina, tem livro comprados lá, na cidade onde moram. E temos até hoje coisas inéditas que serão, possivelmente, com o andar aí dos anos, passando dos anos, de vez em quando vai sair um novo livro de Cora Coralina, tanto poesia, como conto, como também alguns discursos, tem cartas. Eu nem sei quantos anos eu tenho de editora, já perdi a conta, porque nós começamos, se não me engano, com um livro chamado Uma Ideia Toda Azul, e isso faz muito tempo. Aí conheci também depois os filhos, né? Quer dizer, também em feiras internacionais, a gente começou, muitas vezes eu me lembro em Bolonha, às vezes eu via alguma coisa que eu achava que tinha o perfil do catálogo deles, eu falava, eles sempre iam ver, verificavam, fiz algumas traduções e por aí foi indo. E no momento em que eu resolvi sair de uma outra editora onde eu tinha concentrado grande parte dos meus livros, eu ofereci a eles, eu sabia que eles estavam querendo há muito tempo, e então eu desloquei para a Global, onde eu tinha alguns poucos títulos, eu desloquei maciçamente uma grande parte da minha obra. Isso é raro, há editoras com que você não tem uma relação assim, ou você tem por tempos, durante a edição de um livro, você se relaciona com os editores que são da área, dentro da grande editora, são da área, estou editando o teu livro. Mas esses editores passam, mudam, são trocados, né? Então a relação vai mudando também, de um livro para o outro, às vezes você lida com outras pessoas dentro da mesma editora. E na Global não, sempre foi com o Luiz. A editora só se sustenta, não é com gasolina, com isso, com aquilo. Não, é dos seus autores. Esse é o patrimônio que nós temos. O Cascudo diz uma coisa interessante, que diz que o melhor do Brasil é o brasileiro. Após o falecimento do meu avô, ele faleceu em 86. Então a obra dele saiu um pouco de mercado, só se encontrava em sebo por um preço muito proibitivo. E a gente ficou tentando justamente trazer essa obra à tona, né? E através de um contato da minha mãe com Luiz Alves, da Global, se formou um laço de amizade muito interessante e se firmou esse contrato inicial. A primeira obra relançada foi o Dicionário do Folclore Brasileiro
que foi lançado inicialmente em 2000. Então, desde o ano 2000 que a obra cascudiana ela está sob responsabilidade da Global Editora. E já temos praticamente quase 40 obras cascudianas lançadas pela Global. E muitas mais ainda para lançar. Talvez um ditado bem interessante, que tem a ver com a obra cascudiana também, e nosso nordestino, é que juntou a fome com a vontade de comer. Então, nós que procurávamos um editor que relançasse toda a obra cascudiana, não apenas uma parte dela, nem alguma coisa, mas a obra como um todo. E o Luiz, que estava exatamente nessa busca e nesse foco dele, que já era o foco dele, do autor nacional e da literatura brasileira. E o interessante do relançamento dessa obra dele é que é uma obra meio feita a 4 mãos, entre a Global Editora e nós, família de Câmara Cascuda. É uma coisa interessante que não é uma edição como normalmente se entrega a obra à editora e você vê já pronto, não. A gente interfere, ele escuta as sugestões que a gente tem em relação à obra, ele também dá sugestões maravilhosas a gente em relação à obra que a gente não tinha pensado. Aqui era o grande livro de visita dele, né? Aqui, todas as pessoas que o visitavam, que vinham vê-lo, ele pedia para assinar nas paredes, né? E você nota essas diferenças de locais, porque todas as paredes eram cobertas de estantes de livros. A gente construiu um anexo aqui, um pavilhão em anexo, onde esse acervo foi deslocado para lá, primeiro por questão de conservação e também para as pessoas conseguirem ver essa maravilha que são as assinaturas de Heitor Villa-Lobos, de Ari Barroso, de Gilberto Freire. A gente não pode entregar um filho, que são os livros de Gilberto, a qualquer pessoa. Então, a gente teve que ter umas informações extra para saber como é. E aí, a garra do seu Luiz me chamou muita atenção e achei que estaria em boas mãos. A amizade pessoal também vale muito, o entrosamento, a empatia. É uma coisa que a gente sempre